Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Neste caso é muito boa noite. E eu estava aqui a ler um artigo na revista Prosa, Verso e Arte de um senhor chamado Achille Mbembe. Mbembe. Qualquer coisa assim do género. E o homenzinho escreveu uma coisa que diz assim: outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do século XXI não será entre religiões ou civilizações. Será entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal. Entre o governo das finanças e o governo do povo. Entre o humanismo e o nihilismo. E faz um alerta. A crescente bifurcação entre a democracia e o capital é a nova ameaça da civilização. O que eu tenho a dizer sobre isto? Eu concordo. Contudo, pronto, é a evolução da humanidade. Não é? A humanidade sempre teve a tendência de ir usar, evoluir tudo o que fez até então. Ou livrar-se de tudo. Uma boa forma, por exemplo, na minha forma de apresentação, eu acrescento tudo para que isto seja possível e, ao mesmo tempo, não quero usufruir de nada disso. Sou contra tudo aquilo que eu estou a produzir. E estou a produzir no sentido de que, via a probabilidade e a possibilidade, é possível criar mecânicas que promovem uma espécie de maior conciliação e, ao fim e ao cabo, mais humanismo no sentido prático de si próprio, não propriamente no humanismo nihilista que é anti a tecnologia. A tecnologia serve para isto, serve para vocês, para eu me gravar e para mais alguém além de mim me ouvir, pelo menos ouvir. Não? Ver sem ouvir não serve para nada. Portanto tem que ouvir. E portanto esta dinâmica entre a democracia e o capital, mesmo sendo uma ameaça, porque lá está, é uma mecânica tecnológica, e as mecânicas tecnológicas são más porque são tecnológicas, isto é, tem eletricidade, não é? E a eletricidade tem coisas boas e tem coisas más, coisas espetaculares. Este tem luz aqui, não tenho aquecedor nem nada, mas pronto, rapa aqui um frio do caraças em casa, mas pronto, está-se bem, põe-se mais roupa em cima e está tudo. Pronto, isso vai ao encontro de uma espécie de recusa de melhorar a nossa condição. Caso, pronto, haja uma recusa também no aspecto da negação da tecnologia, do uso da tecnologia. Agora, a questão é que a melhoria das sociedades só é possível via uma mecânica técnica. Caso contrário, a mesma nem aceita. Porque não vê nada que possa produzir esse mesmo efeito. E ainda por cima, esse mesmo efeito tem que ter teor puramente económico. Caso contrário, pronto, é crime. É assim que foi feita a sociedade. Não tenho culpa dela. Eu simplesmente adaptei-me à problemática para ver se conseguia resolvê-la. Mas a maior parte das pessoas que tentam resolver problemas têm que encarar o problema. Têm que perceber o problema. Estudar o problema, etc.
E o problema está simplesmente na atitude humana de uns para os outros. Agora, as religiões e as civilizações, é que lá está. As civilizações, pronto, lá está. A civilização em si consegue viver em paz, contudo, existem as religiões que querem dominar as civilizações, não é? E há parte das religiões que querem dominar as civilizações também como negócio educativo e político. Isto já tem mais de 20 séculos. Não é uma coisa de ontem. Lá está. Elas tendem a produzir isso ao longo do tempo. E, portanto, é claro, sempre tem uma oportunidade, aquilo é chocolate. Ora, a questão é que existe. Isto é ameaçador por causa disso. Não é? Só por causa disso. Olha, estou a receber uma chamadinha. Espera aí. Pronto. E depois. É que isto depois. Lá está. Isto são. É o que eu digo, que é. Se o tempo e a memória do tempo for, digamos assim, enraizada em nós via a obrigação da própria memória, da história, não é? Nós somos a continuidade da mesma. Sem querer. Sempre. Estamos a ser o nosso melhor como o resultado dessa evolução. E, portanto, isto aqui, pronto, é que lá está o que foi a história do colonialismo e o avanço das tecnologias e da ciência. No fundo, a ciência e afins também, de uma forma indireta, foram ao encontro de potenciar, melhorar as tecnologias e a ciência e tudo mais. Não é? E a ciência, neste caso, estou a apontar para a tecnologia. A tecnologia tem-nos ajudado imenso, mas até a própria medicina. Não é? Hoje em dia já se fazem operações que eram inimagináveis há 100 anos atrás. 100 anos atrás era quase impossível algum tipo de operações que são possíveis hoje em dia. Com sucesso. Claro, mas pronto, isso tem sempre um lado negativo naquilo tudo, não é? E tem um lado positivo, que é o conhecimento, no fundo. É só o conhecimento que é a parte porreirinha. E, portanto, depois aqui, isto é sempre a política. A política exerce mais ou menos a mesma perspectiva que as religiões. Sejam elas políticas capitalistas, neoliberais ou democracias liberais. Tanto faz. Que, antes de mais, uma democracia é já por si só aquilo que nós vivemos. Nós vivemos no que eu chamo do o menos mau dos maus, que é a democracia. Seja ela liberal ou não. Pronto. Mas o capitalismo neoliberal vem ao encontro da economia. Portanto, é capitalismo e a democracia é feita via capitalismo. E é governos, e os governos, no fundo,
gerem dinheiro. E só têm mais dinheiro, ele só vem em números. Não é? E os povos que são as vítimas da condição, da mecânica toda que foi evoluindo esta possibilidade de sermos livres via dinheiro, não é? No fundo, olha, o problema da habitação, qual é o problema? O problema é dinheiro. O problema o problema é só o dinheiro, no sentido em que quem não o tem não é livre de escolha. É essa a condição que foi criada até hoje, não é? Em quase todas as culturas e em quase todas as sociedades. E por isso é que o trabalho é visto como algo producente e produtivo, porque dessa forma todos têm a possibilidade de serem livres. Mesmo que, pronto, haja imensa gente que trabalha como uma mula e pronto. E mesmo assim ganha pouco. E portanto, pronto. Há coisas horrendas, não é? Portanto, eu não sei. Isto depois, lá está, isto vai buscar a história toda da África do Sul e da África, no fundo, e o Brasil também é a mesma coisa, e outros mais países é a mesma coisa, não é? A União Soviética também. Pois lá está o problema eterno, né, que é os militares e a tecnologia, tudo que foi inventado, tudo, eles aproveitaram tudo. Não há nada que não tenham lá está, nada que não tenham, pronto, eles adoram tudo, os militares, pronto. E lá está, a cultura militar, não é? E a cultura da violência, do uso da violência e tudo, vai continuar em grande. Portanto, em princípio, não é? Mesmo que se considere que alguém que vai à tropa, em princípio vai continuar a saber medir a sua posição social. Na verdade, pronto, um gajo nunca sabe. Lá está. Depende do seu autodomínio e da sua atenção com aquilo que lhe pode estar em sociedade. Às vezes é tramado. Portanto, isto é o que eu digo, eu preferia que isto fosse tudo uma verdadeira anarquia no seu mesmo como anarquia, em que lá está, eu ia buscar ali à praia 10 pedrinhas e o pessoal, em troca de um jantar, aceitava as 10 pedrinhas, porque tinha considerado que pelo menos eu fui buscar as 10 pedrinhas a alguns. E se eram da praia, notava-se que eram da praia. Portanto, havia um valor associado. Não havia um problema em remover ou, portanto, ignorar, aceitar que havia valor nas pedrinhas só porque elas não têm lá um número associado a uma... Lá está, a esta tentativa da sociedade ao longo da história de dominar e controlar e limitar o sistema e a liberdade de todos como algo perfeito para todos, sendo que está cheio de imperfeições. E, portanto, lá está, depois aparece aqui a questão da propriedade. E a propriedade é algo que, pronto, se nós andamos com problemas a discutir, não é? Às vezes entre pessoas
a discutir qual é a propriedade até puramente informativa, puramente artística. Pois existe a propriedade do objeto, a propriedade do terreno, a propriedade da licença, não é? Da liberdade. Quer dizer, existem propriedades de tudo e em sociedade paga-se tudo. 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 Portanto, isto é a condição mais óbvia, não é? Ao nível do desenrolar da sociedade. Pronto. A razão, lá está, a razão é o cagalhão. É aquilo que deve ser educado e demonstrado para que se entenda o problema. Caso não haja a partilha da razão, existe um problema um pouco maior, que é o abuso uns dos outros de liberdade de cada um. Nada mais. A razão sobre a opinião, ela devia estar focada naquilo que eu por vezes tento, que é dar a minha opinião para que alguém acrescente ou negue a minha própria opinião. Contudo, nós também vivemos numa sociedade que se foi desenvolvendo de tal modo, não é? Que só aceita. Ora, com licença. Pronto. E já nem sei onde é que estava, mas no fundo a questão da racionalidade ajuda-nos a algumas coisas. A compreender as coisas e não sei o quê, a descobrir as coisas e a ter domínio das coisas. Isto é, a materializar a ilusão na realidade. No fundo, até todas as coisas que nós pensávamos que outrora poderiam ser simplesmente imaginação, ou deuses, ou poderes, ou magia, ou assim, não é? Fazem parte da nossa realidade, tal como o fogo, tal como a eletricidade dos trovões, tal como imensas coisas que existem por aí, que são magníficas, fazem parte da natureza. Entretanto, a racionalidade quis ter domínio do conhecimento e por isso teve que destruir, ou teve que fazer coisas erradas, imensas coisas erradas, para produzir alguma coisa minimamente boa. Sendo que, pronto, não é sempre a mesma coisa. E, portanto, depois eles falam aqui na era computacional, que na era do Facebook, do Instagram e do Twitter. E eu sinto que esta é das piores, mesmo sendo um escape para mim e ao mesmo tempo onde eu me entrego mais, no fundo, porque lá está, YouTube e Facebook, mas lá está, estas coisas são escritas, não é? Enquanto se escreve, existem algumas coisas assim meio esquisitas. E quando falamos também é esquisito. Portanto, a linguagem entre pessoas e afins, e por cima, por exemplo, falando, por exemplo, em Portugal, que mesmo havendo uma educação muito grande, também existem abusos até da linguagem e tudo mais, que depois produzem mais ruído, não é? E portanto, isto são simplesmente mecânicas, não é? Racionais de tentar resolver um problema simples que, lá está, como não foi propriamente trabalhado por condição de quem afinal não teve essa hipótese, não é? Porque lá está, isto tem a ver muitas vezes não com a escolha que a sociedade gostaria que fosse, mas pela condição que cada um teve ao longo da sua vida.
portanto, e as suas escolhas e nada mais. E portanto, a vontade é a única propriedade divina que todos os seres vivos têm. Os irracionais não racionalizam as suas escolhas e, portanto, não racionalizam a sua vontade. Os seres humanos racionalizam, tendem a racionalizar a sua vontade e as suas escolhas. E no Facebook, no Instagram e no Twitter, como isto é uma coisa puramente visual, isto pode dar para tudo. Depende do flow da pessoa que está a dar atenção à mensagem que está a ler. Ok? Portanto, nada mais do que isso. E, portanto, o problema disto é que, lá está, esta própria sociedade que avança de uma forma quase expressiva na sua solidão é vítima e, portanto, alvo da vigilância de quem não se pronuncia. A própria evolução da sociedade, em todos os seus níveis, procurou sempre encontrar expressões públicas e no meio de várias outras expressões que não eram públicas. E, portanto, parece que a própria sociedade ainda não encontrou a forma de se focar em si própria sem precisar que existam organismos de controlo sobre tudo aquilo que somos. Contudo, os organismos de controlo acabam por ser necessários para equilibrar melhor o que está em falta ao nível da educação. E, portanto, isto realmente a parte da imaginação é produtiva quando se pode relacionar com a realidade. Contudo, ela também, pode levar outras pessoas a não entenderem, e é normal que não entendam, porque a expressão de cada qual, seja lá em que área for, quando ela é puramente interpretativa ou de opinião, ela é solitária. E depois existem outros solitários que abraçam uma solidão que não é a deles. É por isso que, de algum modo, podemos dizer que existe a memória é a coisa mais tramada do mundo, além de mais que nós vivemos nessa condição, não é? Eu ainda hoje estava a falar com um amigo sobre essa questão. Portanto, a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade, se nós formos a ver, só pode acontecer num estado onde existe pelo menos um controle ou de consciência sobre a pessoa que se sente livre e num espaço qualquer, ou sem consciência, mas num espaço que controla a consciência. E portanto, lá está. Existe esta tendência de flutuação de controlo sobre a liberdade. Ela está sempre a ser produzida nesta questão de tentativa de ir perto, não é, de um equilíbrio. E lá está. O equilíbrio, ele começa dentro de nós e, portanto, se eu me entender a mim próprio, eu entendo a maior parte das pessoas, porque entendo-me a mim próprio. E por isso entendo estas irregularidades que vão desde lá está, a necessidade de hierarquizar todas as coisas, não é? E não é preciso. Hierarquizar só é preciso para organizar. Para organizar é preciso hierarquizar.
Mas depois, lá está, a parte organizativa toma poder sobre o espaço. Então já não é para organizar, já é para dominar. Não é? E pronto, isto são tudo, problemáticas que têm a ver com aquilo que deveria ser educado desde pequenino, não é? Para podermos lidar mais ou menos com as irregularidades inevitáveis que todos nós temos que lidar, queiramos ou não. E portanto, pronto, a política, ele acaba quase como dizendo que a política pode ser pode estar em risco. Eu considero que, pronto, que não estará em risco, no sentido em que poderá potenciar haver mais comunicação, e desde que as pessoas entendam que estão ali para melhorarem a sua própria interpretação, quando confrontados com uma opinião completamente inversa, de algum modo isso serve para haver evolução do que qualquer um de nós está aqui a fazer, de nós próprios, só isso. Quando a educação não sabe e não entende, não repara que todo o acréscimo de informação faz parte da pessoa que o pronuncia e não faz parte de nós, quando nós conseguirmos passar essa problemática, provavelmente haverá uma sociedade mais livre, mais humanista. Mas estas tendências de domínio, não é? Que estão associadas a minorias ou questões que lhes chamam raciais, não é? Pronto, no fundo, questões de espécie da mesma raça, não é? Da raça humana, e depois temos as várias espécies da raça humana, pronto, que existe de tudo e mais alguma coisa, não é? Não é só na cor, não é só nas formas de estar, etc. Não é? E portanto, de algum modo, existe quase uma puxada, um puxão de orelhas, não é? Como é que é isto? É preciso ser anti-humanista para haver mais humanismo? Porque às vezes, lá está, até na educação nós produzimos isso, não é? Nós, digamos que a maior parte das sociedades, portanto dos pais e mães deste mundo todo, não é? Muitas vezes foram exatamente isso, foram o gesto que reprovam de todos os outros, não é? E que, pronto, quando lá está, e na verdade, pronto, criar, é que depois estamos a criar mentes cada vez mais confusas com a sua própria condição e na condição do resto da humanidade, por condição de imposição de liberdade. E portanto, são coisas extremamente simples. Contudo, a simplicidade é sempre complexa quando genuinamente não existe um trabalho claro e objetivo no que realmente interessa que ser objetivo e claro. Porque, e portanto, e trabalhar essa questão. Porque as religiões, não é? E até as políticas criam o que eu chamo de masturbações mentais para, no fundo, para ir ao encontro do que a educação tenta. Também com livros, para ler. Não é? Mas, lá está, a educação tenta produzir a educação no sentido do pai com a mãe, o pai com o filho, tenta produzir uma educação sobre
o desenvolvimento do filho em prol do que o pai ou a mãe acreditam. Tendo em conta que a própria evolução de cada um de nós está focado no quanto nós conhecemos a nós próprios e o quanto é que nós temos a capacidade de autodominarmos-nos a nós próprios. E essa educação que está associada à nossa expressão da realidade não é educada. E como não é educada, depois começa a entrar em caos. E lá está. Vai lembrar outra questão, que é a piada, não é? Pronto, depois aparece a piada. E a piada é a coisa mais tramada. Porque, lá está. Se por um lado posso fazer eu piada, porque é a melhor forma de lidar com o problema, por outro lado, existe quem esteja do lado do problema e se sinta ofendido com a minha piada. E portanto, e além disso, portanto, o respeito, porque lá está, a piada é feita muitas vezes porque parece que estamos a ironizar e a fazer pouco de uma situação que é grave, no sentido que não tem piada. Quando, por exemplo, se eu me rir, sei lá, de um comentário que apareceu sobre que agora o coronavírus, se for infectado pela boca, ao chegar ao estômago, aquilo é destruído pelo suco gástrico, em princípio é uma coisa altamente ignorante. Mas nós podemos nos rir daquilo. Mas não tem piada. E, portanto, existem aqui questões muito mais profundas e que são culturais e que são coisas bem antigas, ok? Que são do foro humano e isto, lá está, rir é muito bom, não é? Quando ainda para mais quando é genuíno, mais ainda se formos nós a condição, nós próprios a condição que nos faz rir de nós próprios, e pronto, e não é tão mau, mesmo sendo mau, porque em princípio se nos está a fazer rir, lá está, depois depende da piada, não é? Mas há piadas que a maior parte das piadas são expressões que quase que brincam com a situação negativa. Não é? E a situação negativa não quer mais piadinhas. E isto vai ter a tudo. Desde o homem para o homem para a mulher, a religião para outra religião, a política com outra política, o negócio com outro negócio, tanto faz. Tanto faz. E, portanto, estas questões que lá está, não sei porque é que, pronto, eu tive que passar 30 ou quase 40 anos da minha vida isolado do mundo. Porque, pronto, por condição, eu desde pequenino fui sempre logo excluído. Pronto, eu tive que desenvolver uma espécie de qualquer coisa aqui dentro para entender, não é, que dentro das mais variadas áreas do conhecimento existem tendências comuns e padrões comuns e no fundo o que interessa é, no meu ver, é saber melhorar o que tendencialmente é prejudicial para todos, porque lá está, a esquerda e a direita, seja ela qual for,
e as outras coisas são sensibilidades. Cada um de nós desenvolve sensibilidades diferentes uns dos outros. E, portanto, é por isso que, de algum modo, existe aquela questão do silêncio e de todas as coisas que, no fundo, mesmo não dizendo nada, dizem alguma coisa. Isto é, quando está em causa a minha dúvida, não é? Se eu estou com dúvidas sobre uma coisa minha, o melhor é o silêncio de mais alguém. E não... pronto. Por outro lado, o ruído desse alguém pode fazer com que eu melhore. E, portanto, eu é que tenho que dominar, não é? Eu é que tenho que saber autodominar-me na confrontação de algo que está a participar naquilo que eu acabei de pronunciar. É efeito onde a voz é tudo, não é? No fundo... E é por isso que eu às vezes, é como eu digo, às vezes até digo, não sei o que, tenho que ir ali à América falar com o tigre, que é o Deus. E, na verdade, eu não quero nada disso. Mas a questão puramente informativa está para isso. E isso é mais ou menos triste. É triste porque a história está-se a repetir. Mas em diferentes momentos da vida. Pronto. Vá lá. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que foi o que eu disse nos outros vídeos. O melhor era não alimentarem o passado. Ou, pelo menos, aprenderem com ele. Mas as pessoas e a educação não se foca no passado para ensinar o que não se deve fazer. Simplesmente para memorizar. E, portanto, isso qualquer um, basta sentir. Uma paixão por aquela emoção informativa. De uma forma de vida. Que, mais cedo ou mais tarde, poderá querer e até ter possibilidade de criar. Isso mesmo. A consciência do tempo é intemporal. Porque, lá está, é simplesmente consciência. É o que eu digo. Não é? 1 mais 1 é igual a 1, ou é igual à fotografia de um momento estático do conhecimento e do tempo, ou a continuidade do tempo e do espaço. Portanto, é assim. Foi um artigo escrito por Ruben Alves. E pronto. E foi partilhado aqui no Templo Cultural dos Delfos. É assim.